Boa noite. Boa noite. O presidente Temer vai a Roraima e promete verba para ajudar a resolver a crise dos refugiados venezuelanos. Já são 40 mil na capital Boa Vista. Devem ser levados para vários estados. Dia de vacinação contra a febre amarela na região do aeroporto de Congonhas. O esquema de emergência foi montado por causa da morte de um macaco com a doença na semana passada. Maiores e mais diversificados blocos de carnaval se espalham por São Paulo. Após 2 noites de desfile, escolas de samba paulistanas aguardam a apuração amanhã. Encontrada a caixa preta do avião que caiu na Rússia e matou mais de 70 pessoas. O acidente ocorreu 6 minutos após a decolagem em Moscou. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. Moradores da Zona Sul de São Paulo lotaram os postos da prefeitura para vacinar a população contra a febre amarela. A medida foi adotada depois que um macaco com a doença morreu em uma casa na região próxima ao aeroporto de Congonhas. Para muita gente, hoje o dia foi de enfrentar fila e sol forte em busca da vacina contra a febre amarela. Este posto móvel foi montado num estacionamento de um supermercado, na Avenida Washington Luiz, na Zona Sul de São Paulo. A ideia era imunizar moradores da região, mas muita gente veio de fora. Tiago e Caroline são de Osasco. Eles estão com viagem marcada para Mairiporã, considerada a área de risco. Mesmo perdendo na segunda-feira de feriado, mas vamos lá. O jeito é esperar aqui mesmo e esperar para tomar vacina, né? Tem que se prevenir. Lorena, de apenas 6 anos, não queria ser vacinada, mas não teve jeito. Depois da picadinha no braço, ela se acalmou e deu até entrevista. Ainda tá doendo um pouquinho. Mas é importante, né? Tá protegida, né? Agora você tá melhor? Sim. Este outro posto foi montado no estacionamento de um pet shop, também na Washington Luiz. E olha só o tamanho da fila. As pessoas chegaram a esperar de 4 a 6 horas para serem vacinadas. O senhor já está há quanto tempo aqui? Já faz meia hora. Isso. Vai tentar ser vacinado hoje? Sem dúvida. Eu vou sair daqui vacinado. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura de São Paulo, desde o dia 25 de janeiro, mais de 1.200.000 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela na cidade. As doses fracionadas, que protegem por um período de até 8 anos, foram as mais aplicadas. De quarta-feira em diante, os postos de saúde vão fazer o atendimento à população a partir do meio-dia. A gente está salientando para as pessoas que elas podem esperar um pouquinho, porque quarta-feira é daqui a 2 dias, né? E usar repelente, né? Porque a vacina ela só vai fazer efeito daqui a 10 dias. A ação emergencial começou depois que um macaco morto por febre amarela foi encontrado em uma residência no bairro do Campo Belo na última sexta-feira. No sábado, mais 4 parques públicos foram fechados temporariamente. Agora já são 31 em toda a cidade. Os espaços de lazer fechados aqui na Zona Sul trazem um aviso sobre a interdição. São os parques do Cordeiro, na Chácara Monte Alegre, Chuvisco, no Jardim Aeroporto, o Parque Linear Invernada, no Campo Belo, e o Parque Severo Gomes, na Granja Julieta. Eu sempre vim aqui no final de semana ou correr ou fazer algumas atividades. Aí a gente aproveitou o carnaval e falou, vamos vir aqui. Aí quando a gente chegou aqui, viu essa placa e paciência, né? Não tem muito o que fazer. O porteiro de um prédio no centro de São Paulo é acusado de ajudar uma moradora a esconder celulares furtados. O policial encontrou mais de 300 aparelhos com a dupla presa no sábado. A prisão foi feita por policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Segundo a Polícia Civil, Francisco das Chagas Pereira Macedo, de 45 anos, e a nutricionista Fernanda Maranhão Arouche, de 27, participavam de um esquema criminoso. Ele era responsável por guardar os telefones furtados pela mulher, que morava no prédio onde ele trabalhava, na Avenida São João, na região central. Mais de 300 aparelhos celulares foram encontrados dentro de bolsas e no acesso à caixa d'água do edifício. O carnaval de rua em São Paulo está cada vez maior e mais diversificado. Tem de tudo um pouco, de bloquinho de pagode a punk fulião. Pensa numa multidão que não cansa.
A Praça da República, no centro, virou um formigueiro de gente fantasiada, cerca de 20 mil pessoas. Entre os blocos de hoje, o Lua Vai, um dos mais esperados. Só com um pagode dos anos 90. Agora que eu posso tirar uma foto do Raça Negra, não tem preço. Carnaval de São Paulo é isso mesmo. E quem não lembra das letras? Para quem realmente não lembra, o Caio resolveu dar uma mãozinha. Fez uma cola. A gente está aqui para ajudar os amiguinhos no carnaval. E aí você fez, mas eu não gosto de carnaval, não gosto de bloquinho. Mas aqui em São Paulo isso não tem mais desculpa não. Olha só onde a gente tá, um bloco punk. A gente toca versões marchinha do Cólera, Olho Seco, do Gritando HC, de bandas que foram importantes para a formação do punk no Brasil. Assim. Os próprios puxadores do grupo Originais do Punk, uma homenagem aos originais do samba, sabem que a união de punk e carnaval causa polêmica e nem todo mundo gosta. Mas e daí? Pelo menos a iniciativa fez o Eduardo participar pela primeira vez na vida de um carnaval de rua. E mesmo o punk, tá gostando. E agora, punk e carnaval, combinam ou não? Na verdade, não combina. Eles armaram uma mistura que deu muito certo, né? É uma química improvável e que o resultado foi fantástico. Nesse bloco, que está no 5º ano, as meninas cantam, as crianças brincam e tem até cachorro. E no meio tem ainda campanha contra assédio, para adoção de animais. Com quase 500 bloquinhos de rua, não tem como não se encontrar em algum. Festa, punk e conscientização. Vai ser amanhã a apuração do Carnaval 2018 aqui em São Paulo. Na sexta-feira, primeiro dia de desfile, houve um imprevisto. A Independente Tricolor deve ser penalizada porque o carro abre-alas teve que ser rebocado. Martinho da Vila, caminhoneiros e o estado do Maranhão foram homenageados pelas escolas. Na sexta, o primeiro dia de desfiles, a Independente Tricolor estreou no grupo especial contando a história dos filmes de terror. O carro abre-alas da escola, que fez uma homenagem ao cineasta Zé do Caixão, precisou ser rebocado durante todo o desfile, o que fará a Independente perder 1,2 ponto. A Unidos do Peruche levou ao AMB um enredo cheio de referências musicais do Brasil à África, na homenagem aos 80 anos do cantor e compositor Martinho da Vila, que faz aniversário hoje, nesta segunda de carnaval. O músico veio no último carro da escola, acompanhado de amigos e familiares. A Acadêmicos do Tucuruvi fez sua participação na avenida com uma viagem pelos museus do mundo, homenageando também os brasileiros. O desfile foi simbólico, já que a escola não será julgada nem poderá ser rebaixada, mesmo depois de ter perdido 90% das fantasias em um incêndio em janeiro. A quarta escola a desfilar no primeiro dia, a Mancha Verde, homenageou o grupo de samba Fundo de Quintal e os 40 anos da criação dele, para falar da relação entre samba e amizade. Os integrantes do conjunto estavam no último carro, que levou o nome de O Show Tem Que Continuar, um dos maiores sucessos do grupo. A Acadêmicos do Tatuapé foi para a avenida com samba enredo sobre a história, a beleza e a cultura do Maranhão. Apostando em uma bateria com paradinhas e um toque de reggae, a escola da Zona Leste, que conquistou em 2017 seu primeiro título no grupo especial de São Paulo, foi em busca do bicampeonato. A Rosas de Ouro foi a penúltima escola a desfilar no primeiro dia de festa paulistana. A escola trouxe a mistura entre o samba e o sertanejo e contou as belezas e dificuldades da vida dos caminhoneiros no Brasil. Com o dia já amanhecendo, a Tom Maior fechou a primeira noite do AMB, misturando samba e história, contando a história da Imperatriz Leopoldina e da Escola de Samba Carioca Imperatriz Leopoldinense. No sábado, mais 7 escolas desfilaram. Destaque para as homenagens a importantes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Alcione. Mas não faltaram críticas à situação política, econômica e social do país. Na noite de sábado, a X9 paulistana, que retornou este ano ao grupo especial, trouxe crítica política em seu enredo. Em seu abre-alas, os integrantes estavam vestidos de juízes e de políticos com malas de dinheiro e notas na cueca. Alguns deles tinham o terno sujo de lama e vestiam faixa presidencial.
Com o que foi considerado um dos mais luxuosos desfiles do Carnaval paulistano, a Império de Casa Verde também apostou na sátira política e voltou à Revolução Francesa para fazer um paralelo entre o Brasil de hoje e a França do século XVIII e falou sobre o caos do Brasil. A Mocidade Alegre homenageou a cantora Alcione, lembrando a trajetória da artista, que teve sucessos como Não Deixe o Samba Morrer. Esse ano, a cantora, que foi destaque no último carro da escola, completa 70 anos de idade e 45 de carreira. Mais premiada e mais tradicional escola do Carnaval paulistano, a Vai Vai repetiu uma fórmula campeã e animou a Embi com uma homenagem ao cantor Gilberto Gil. A escola destacou a história do músico baiano desde a Bahia, passando pelo tropicalismo e sua influência na música e cultura brasileira. Gil, a mulher Flora e o filho Ben encerraram o desfile no último carro. Quinta escola a passar pela Embi na madrugada de domingo, a Gaviões da Fiel contou a história de Guarulhos, a cidade vizinha à capital paulista e com a segunda maior população do estado de São Paulo. A Dragões da Real levou a música caipira ao Carnaval de São Paulo. Os cantores Sérgio Reis e Roberta Miranda participaram do desfile, que fez referências a canções sertanejas conhecidas em suas alas e carros. A Unidos de Vila Maria foi a última escola do Carnaval 2018 a entrar na avenida. Cantando sobre o México, a escola da Zona Norte mostrou o México como berço das civilizações maia e asteca e trouxe ícones do país como personagens de Chaves e Chapolin, criados por Roberto Bolanhos, a pintora Frida Kahlo e festividades típicas do país nas alegorias e fantasias. Hoje é a segunda noite de desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ontem, 7 agremiações passaram pela avenida, Mangueira e Paraíso do Tuiuti, que também fizeram críticas políticas. A Império Serrano foi a primeira a desfilar na Sapucaí. A escola está de volta após ficar 8 anos fora do Grupo Especial. O enredo foi sobre outro império, da China. As homenagens incluíram o cantor Arlindo Cruz, fiel torcedor da agremiação, que se recupera de um acidente vascular cerebral. Em busca de um título inédito, a São Clemente falou sobre os 200 anos da Escola de Belas Artes do Rio. Destaques para as fantasias pintadas à mão e a comissão de frente, que fez uma coreografia elaborada que envolvia um telão de LED em uma alegoria móvel. Sob o comando do carnavalesco Paulo Barros, a Vila Isabel contou as grandes invenções da humanidade e abusou do visual futurista, com muito brilho e luzes. A porta-bandeira usou uma saia de LED em chamas. Aniversariante do dia, o cantor Martinho da Vila, presidente de honra da escola, foi destaque no Abre Alas. O povo do samba é vanguarda popular, que tem fora dos macacos e não vou levar. A Paraíso do Tuiuti fez uma crítica à escravidão no Brasil. Em uma das alas, expôs como as reformas trabalhista e da Previdência representariam essa nova escravidão no país. Outra ala de destaque foi a dos manifestantes fantoches, uma ironia aos chamados paneleiros que saíram às ruas com camisetas do Brasil pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Já o último carro trouxe Michel Temer com a fantasia de vampiro com faixa de presidente. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos do céu. A Grande Rio fez uma homenagem a Abelardo Barbosa, o Chacrinha. A escola viveu momentos de tensão após o último carro quebrar a 500 metros da entrada da Sapucaí. A evolução foi prejudicada e o desfile terminou com 5 minutos de atraso, que deve penalizar a escola. A Mangueira levou para a avenida um protesto irreverente, criticando o corte de verba da Prefeitura do Rio para as escolas de samba. Um dos carros representou o prefeito Marcelo Crivella como um boneco de Judas, acompanhado da frase: "Prefeito, pecado é não brincar o carnaval". Eu sou Mangueira, meu senhor, não irei meu mal.
A Mocidade Independente de Padre Miguel fechou a primeira noite do grupo especial, exaltando a Índia e a influência desta cultura para o Brasil, através das crenças e dos costumes. Grandes nomes da religiosidade foram lembrados, como Gandhi, Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá, defensores da paz entre os povos. Os filhos de Gandhi hoje são... Uma multidão de foliões que desfilavam no bloco Boitolo, no centro do Rio, invadiu ontem a área pública do aeroporto Santos Dumont. Imagens nas redes sociais mostram o momento em que os foliões forçam as barreiras na entrada do aeroporto e invadem o saguão. Logo depois, eles se abaixam e fazem uma coreografia. Um protesto contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, que viajou para a Europa. Segundo a Infraero, o grupo entrou na área pública do aeroporto às 7 da noite e ficou por menos de 10 minutos. Apesar do tumulto, nenhuma operação do aeroporto foi afetada. Criticado pela ausência do Rio durante o Carnaval, quando a cidade recebe o maior número de turistas, o prefeito Marcelo Crivella foi para a Europa e ficou longe do Carnaval do Rio. Lotado de turistas, o Rio teve ontem mais uma noite de arrastões e violência em vários pontos. Apesar disso, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, decidiu não passar o Carnaval no Rio e embarcou para a Europa para, segundo ele, buscar soluções de segurança que ajudem a capital fluminense a superar os tempos de caos. É claro que o Rio de Janeiro tem a Guarda Municipal, tem a Polícia Militar, tem a Força Nacional de Segurança, tem a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, todos são tão importantes. Mas nós precisamos também de tecnologia para trazer coisas boas, melhorar a segurança do Rio. Agora à noite, já na Alemanha, Crivella postou um vídeo nas redes sociais. O prefeito promete voltar ao Rio de Janeiro na quarta-feira de cinzas para colaborar com o combate à criminalidade. O dia hoje foi muito quente para o paulistano, com recorde de calor na última madrugada. Mas a partir dessa próxima madrugada, o tempo vai mudar completamente. Mariana Armentano traz os detalhes. Nessa terça-feira de carnaval, chuvas e ventos de origem polar prometem refrescar o ar aqui em São Paulo e o tempo vira. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, com o tempo bem fechado por aqui. Aí na quarta-feira de cinzas nada muda e na quinta teremos temperaturas entre 17 e 25 graus, com o tempo bem estável em toda a grande São Paulo. A polícia de Roraima prendeu o homem que confessou ter ateado fogo em 2 casas onde viviam ao todo 47 imigrantes venezuelanos. Gordon Fowler, de 42 anos, nasceu na Guiana e é morador de rua em Boa Vista há 2 anos. Ele foi detido com 3 garrafas de álcool, uma com vestígios de gasolina e um isqueiro. Fowler contou ter agido por vingança porque venezuelanos o agrediram e roubaram a bicicleta dele. Ele disse que não se arrepende do que fez, mas que não pretendia ferir mulheres e crianças. Para o delegado, o caso tem traços de xenofobia. Na madrugada de segunda-feira passada, uma câmera de segurança gravou Gordon ateando fogo a uma casa onde vivem 31 venezuelanos. Houve uma explosão e os moradores conseguiram apagar o incêndio. Uma mulher teve queimaduras de 2º grau no rosto, pescoço e costas. Na madrugada de quinta-feira, ele incendiou outro imóvel, ferindo uma menina de 3 anos e os pais dela, que moram com mais 13 venezuelanos. O presidente Michel Temer desistiu da folga de carnaval para viajar para Roraima, onde, após encontro com autoridades locais, anunciou uma força-tarefa para cuidar do fluxo migratório de venezuelanos no estado. Ao lado de ministros e da governadora Sueli Campos, do PP, Temer disse que vai editar até quinta-feira uma medida provisória sobre o assunto. Segundo ele, será criado um comitê para tratar do aumento de venezuelanos em Roraima em meio à crise na Venezuela. Nós vamos providenciar uma medida provisória, talvez na quarta, quinta-feira, onde nós vamos destinar todos os recursos necessários, não vamos fixar valores, mas eu acabei de me comprometer com todos os recursos necessários para solucionar essa questão dos venezuelanos em Roraima. Isto contará com uma coordenação federal, comandada por um general do Exército, naturalmente em cooperação
com o governo estadual. O presidente afirmou que o objetivo é levar os imigrantes para outros estados brasileiros, mas não deu mais detalhes. Do lado de fora do Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo, cerca de 300 manifestantes protestaram contra ele. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que as Forças Armadas vão duplicar os postos de controle no interior de Roraima e que um posto de campanha será deslocado para a fronteira, que serão construídos centros de triagem em conjunto com municípios e governo. A Prefeitura de Boa Vista estima que o número de venezuelanos na capital subiu para 40 mil devido à crise na Venezuela. O número representa mais de 10% da população da cidade. A crise migratória e os ataques a venezuelanos acontecem justamente no momento em que o presidente Nicolás Maduro ameaça invadir a Guiana. O governo Temer, inclusive, já se manifestou contrário à invasão. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A crise humanitária provocada pelo êxodo venezuelano levou o governo federal a fazer por pressão o que deixou de realizar por precaução. A visita de Michel Temer a Boa Vista nesta segunda-feira ocorre no instante em que já há cerca de 40 mil venezuelanos na capital de Roraima. O Estado pediu socorro e a ficha de Brasília finalmente caiu. Na expressão de timbre humanitário do ministro da Defesa, Raul Jungmann, o governo decidiu abraçar o problema. A engrenagem do governo foi mobilizada para atingir 3 objetivos. O primeiro é fortalecer a presença federal na fronteira, não para fechar as portas, mas para colocar alguma ordem na chegada dos venezuelanos. O segundo objetivo é fazer um censo dos venezuelanos. Estima-se que cerca de 30% deles têm formação superior. A terceira meta é distribuir os refugiados entre os estados, tentando aproximá-los de oportunidades de trabalho. Não se trata de uma opção, mas de um imperativo humanitário. E o pesadelo tende a aumentar, pois a insensatez continua dando as cartas no governo autocrático da Venezuela. A única coisa que diminuiu por hora foi o som dos aplausos que vinham do Brasil. Boa noite. A defesa do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que libere novamente para julgamento do plenário o pedido de liberdade impetrado pela defesa dele no ano passado. O julgamento do habeas corpus estava previsto para ser analisado em novembro de 2016, mas foi suspenso a pedido dos próprios advogados do ex-ministro. Palocci está preso preventivamente em Curitiba desde setembro de 2016, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O empreiteiro Marcelo Odebrecht entregou à Operação Lava Jato uma nota fiscal de R$250 mil referente à parte do financiamento do filme Lula, o Filho do Brasil, que conta a história do ex-presidente. O filme estreou em 1º de janeiro de 2010 e conta a história do ex-presidente com nomes importantes do cinema brasileiro. Custou cerca de R$12 milhões, segundo a produtora Filmes do Equador, do cineasta Luiz Carlos Barreto. Parte desse valor foi pago pela construtora Odebrecht, que comprou uma das cotas de patrocínio, conforme o recibo de R$250 mil, apresentado à Operação Lava Jato pelo ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. A Polícia Federal investiga se houve lavagem de dinheiro no caso, mas por enquanto não encontrou nenhuma irregularidade. O produtor Luiz Carlos Barreto, que é amigo pessoal do ex-presidente Lula, disse que o financiamento do filme obedece a todas as regras da Ancine. Ele também declarou que não é novidade para ninguém que a Odebrecht comprou uma das cotas de patrocínio do filme, já que o nome da empreiteira aparece nos créditos públicos do filme, apesar de os executivos da empreiteira terem pedido na época para não aparecer. Foi recuperada a segunda caixa preta do avião bimotor que caiu ontem na Rússia e matou 71 pessoas. Ela pode ajudar a esclarecer as causas do acidente. Segundo a companhia aérea, a aeronave tinha passado por uma revisão completa no mês passado. O avião da companhia Saratov Airlines caiu ontem de manhã na região de Argo Novo, perto de Moscou. Ele tinha decolado da capital russa com destino à cidade de Orsk, na fronteira com o Cazaquistão. O voo duraria pouco mais de 2 horas, mas a aeronave caiu cerca de 6 minutos depois da decolagem. O Serviço Oficial de Transportes da Rússia confirmou que não há sobreviventes. Morreram os 65 passageiros e os 6 tripulantes.
militares. A expectativa é que a operação de resgate dos corpos e retirada dos destroços do avião seja complicada, já que há muita neve. Vanessa Trump, nora do presidente Donald Trump, foi hospitalizada depois de passar mal ao abrir uma carta com pó suspeito. Vanessa, a mãe dela e uma terceira pessoa foram levadas a um hospital de Manhattan por precaução. Segundo a polícia, um teste preliminar indicou que a substância não é perigosa. Agora à noite foi confirmado que o pó era amido de milho. A correspondência era dirigida ao marido de Vanessa, Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente, com a ex-mulher Ivana. Autoridades norte-americanas estão em alerta sobre cartas com pó branco desde 2001, quando envelopes com antrax foram enviados à imprensa e a parlamentares. Na época, 5 pessoas morreram. Nos Estados Unidos, o ex-presidente e a ex-primeira-dama Barack Obama e Michelle Obama ganharam retratos que ficarão expostos em uma galeria de Washington. A Galeria Nacional de Retratos de Washington apresentou hoje os quadros, ambos pintados por artistas afro-americanos, escolhidos pessoalmente pelo casal Obama. O ex-presidente foi retratado por Kehinde Wiley e a ex-primeira-dama por Amy Sherwood. A galeria faz parte do grupo de museus Smithsonian e possui uma coleção completa de retratos presidenciais. Outro conjunto de quadros de Obama e da mulher vai ficar pendurado na Casa Branca. A visitação das pinturas será aberta ao público amanhã. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite. Fique agora com Rony Fon, no Todo Seu. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, comece seu dia com o pagode do grupo Doce Encontro. Assista agora, Todo Seu.